eu quero começar essa mensagem de algo que Deus colocou no meu coração. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, tem uma cantora em comum, que o pastor Ranilson gosta, a Patrícia gosta, eu também gosto. Não sei se vocês a conhecem aqui, ela chama Lorena Chaves. E ela tem uma canção antiga. O pastor Ranilson pensa assim, ó. Vai que não era, né? Ela tem uma canção antiga chamada Memórias de um Narciso. E essa música, ela é muito boa, porque ela traz um retrato daquilo que nós podemos viver, qualquer um de nós podemos viver. Você, eu, e eu não sei se você conhece, é uma música que ela se inspirou em cima do conto do Narciso. Não sei se você conhece a história do Narciso aqui. Alguém que se apaixona, se idealiza com a sua própria imagem, né? Se contempla lá, a sua beleza atraía a todos, e aí ele é condenado a contemplar a sua própria imagem e se definha, morre se idolatrando. E essa canção, ela fala da história de uma pessoa que viveu nesse contexto de idolatria, nesse contexto de se contemplar, nesse contexto de ser autossuficiente. E algumas coisas são muito sutis no meio da igreja. Esse tempo agora, eu estava conversando isso com o Mané, com o Manuel Dias. Eu falei, olha, eu acho que nós que temos um chamado, uma veia profética, precisamos bater muito na questão da idolatria no meio da igreja. Ela está entrando, e nós não estamos conseguindo perceber ela entrar, e ela está tomando conta. Por quê? Você está numa igreja que você sabe quem é. Sabe ou não sabe? E é maravilhoso descobrir quem eu sou em Cristo. É maravilhoso descobrir a realidade da minha nova criação. Irmãos, quando eu descobri 2 Coríntios 5,17, minha vida foi mudada. Agora aqueles que estão em Cristo, colocados em Cristo, é uma nova criação. A palavra nova criação ali é algo inédito, algo jamais existido. Eu me senti um baiano. Estreiei. Rapaz, quem pode ser contra mim aqui agora? Porque isso me colocou numa posição elevada. Eu olhava para aquilo, eita, agora eu posso, agora eu vou conseguir, agora eu vou avançar. Só que tem um negócio nesse detalhe aí. Você pode nele. Você vai prosperar nele. E é tão sutil que às vezes você fica, eu posso com ele. Porque sem ele você não consegue nada. Sem ele nada vale. E é tão interessante que aonde tudo isso começa é onde eu quero começar. Eu pensei assim, se o pastor Fernando abrir Gênesis 1:26, eu sei que todo mundo conhece, mas eu vou brigar com ele depois. Pegar minha pregação assim em cima da hora, rapaz, vou montar outra como? Então abre aí em Gênesis 1:26, a gente vai começar aí, para começar a entender esse narcisismo, às vezes disfarçado de identidade, esse narcisismo, às vezes disfarçado de santidade, de revelação da palavra. Ai de mim, continua me amando. Cadê os adolescentes? Está aqui não? Cadê? Já está só 1, 2, 3, 4. Vai para acampamento. O manto vai ser forte. Lá a gente vai sapatear. Aqui hoje vai ser um UFC gospel, amém? Mas Jesus continua nos amando do mesmo jeito. Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha o homem o quê? Domínio. Tem o homem o quê? Autoridade. Fala comigo assim, nada mudou. Eu fui chamado para governo, autoridade, mas eu tenho cabeça. Amém? Glória a Deus. E criou Deus o homem, pôs a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Deus não criou somente homem, depois criou somente mulher. Tanto a onda machista quanto a onda feminista não presta. O valor de Deus, o valor que Deus tem para os dois são valores distintos, mas ao mesmo tempo de valorizações são iguais. Deus não despreza um e nem exalta o outro, nem despreza o outro e exalta outro. Amém? Os dois juntos são a celebração daquilo que Deus desejou na terra.
Então já começa a entender porque uma das raízes de relação homossexual é pecado, porque não celebra a estrutura criada por Deus. Deus criou uma estrutura, a estrutura não se muda. Pode inventar o que for, mas estrutura é estrutura, não tem como alterar a estrutura. E essa estrutura celebra a Deus, celebra a grandeza de quem Ele é, a junção de macho e fêmea, homem e mulher. Então Deus criou esse homem com inteligência, com capacidade de executar, de dominar, pronto, você já conhece isso. Esse homem forte, esse homem feito à imagem de Deus, porque Deus é forte, esse homem bondoso, porque Deus é bom, esse homem que tem a capacidade de se alegrar, porque Deus é feliz, Deus é alegre. Então Deus criou esse homem à imagem e semelhança dele. Deus não criou o homem à imagem e semelhança do homem mesmo. Deus não criou um Narciso. Esse conto eu te contei porque é muito sutil. Às vezes você descobre quem você é em Cristo e deixa Cristo e se contempla. Está errado. Paulo vai falar que Cristo tem que ser formado em nós. Cristo tem que ser gerado em nós. A glória é dele, para ele. Cristo é a razão. Guto fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala: não vamos usar pessoas para ter um grande ministério, mas vamos ter um grande ministério para ter grandes pessoas. Nós temos que entender quem está na visão, quem está na posição. Cristo é o cabeça. Amém? Então Deus criou o homem à imagem dele, e não à imagem do homem no homem. Já começamos a clarear aqui algumas coisas. E é interessante demais que nós temos Gênesis capítulo 2. Eu particularmente tenho um xodó com esse capítulo, quem é meu aluno sabe. Eu amo Gênesis 2, porque aqui começa toda a bagunça. Vai dar início à bagunça que vai terminar no capítulo 3. Mas vai começar aqui vai esclarecer algumas coisas, e no capítulo 3 em diante vai ter aquilo que a gente conhece como queda do homem. Gênesis capítulo 2, verso 7, tem algo interessante. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui é uma prova, você que procura uma prova da tricotomia do homem, se o homem é 3 em 1, aqui está uma prova. Soprou Deus fôlego de vida, espírito, fez do pó da terra carne, alma é alma. Então está aqui uma prova que o homem é 3 em 1, um homem em 3 dimensões. E aí Deus cria esse homem em 3 dimensões, que toca o espiritual, que toca o físico. Então Deus cria o homem, olha o verso 8, e plantou Deus. A ideia de plantar é a ideia de colocar o homem numa estrutura, colocar o homem num lugar onde ele vai conseguir executar aquilo que ele foi criado para ser. Deus não criou o homem e largou o homem jogado. Deus criou o homem e criou a estrutura para que o homem pudesse desfrutar daquilo que ele tinha criado. Amém? Então Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou e plantou Deus o homem num jardim chamado Éden. Essa é a palavra da noite. Fala comigo assim: Éden. E colocou Deus o homem então no Éden. O homem está colocado, o homem está posto no Éden. Agora é interessante que a palavra hebraica para Éden, irmãos, isso mudou completamente a minha vida. A palavra hebraica para Éden é prazer, satisfação, realização. Então vamos tentar pensar com a mentalidade de Deus. Deus cria a estrutura, mundo. Ao criar o mundo, Deus vai criar o que eu chamo de berço, o que eu chamo de quarto do bebê. E o quarto do bebê preparado chama o quê? Éden. Nesse quarto do bebê, nesse quarto preparado, Deus vai colocar os seus filhos, a coroa da criação, Adão e Eva, dentro desse jardim. Esse jardim é um lugar de prazer, satisfação e realização. Então o homem foi criado para o prazer, para a satisfação e para a realização. Agora eu já começo a entender umas coisas. É por isso que tem uma busca desenfreada até nos dias de hoje dentro da igreja por prazer, por realização e por satisfação. Está buscando um Éden.
Porque você foi criado através do Éden, criado para o Éden. Então você busca um Éden. Eu preciso me realizar, eu preciso me satisfazer, eu preciso. E esse eu preciso, você vai cavando aquilo que Jeremias chama de cisterna rota, buraco em cima de buraco. Porque um Éden não é. Nós temos que entender que quando Deus tira o homem do Éden, depois eu vou chegar nisso, mais para frente, Deus coloca de volta o Éden no homem, e o Éden é alguém. Alguém capaz de realizar o homem, alguém capaz de satisfazer o homem, alguém capaz de dar prazer para o homem. A gente vai chegar lá. E nós temos o verso 15 aqui. Não só colocou o homem no Éden, como o verso 15 ele é muito importante. Sabe, eu gosto de uma frase, eu coloquei aqui, ainda bem que o Espírito não deixou eu esquecer. Eu gosto de uma frase de Agostinho. Agostinho fala assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Eu vou repetir a frase de Agostinho: fizeste-me, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Vamos continuar aqui que você vai gostar desse negócio. O manto é forte. Xeregondorá-bassará. Tomou, pois, Senhor Deus, o homem e colocou no jardim do Éden. E agora não só o homem está no jardim no Éden, como o homem vai ter que cultivar. Você sabia que a palavra cultivar no original, no hebraico dela, é desenvolver uma cultura? Isso é muito forte, o negócio só vai apertando. Então Deus criou o homem, a imagem dele, não nossa. Então eu fui chamado para refletir a glória dele, e não a minha. Eu fui chamado, não é à toa que eu sou conhecido como cristão, pequeno Cristo, alguém que deveria refletir alguém, Cristo. As pessoas deveriam olhar para você e deveriam olhar para mim e não querer ver dinheiro, e não querer ver um benefício, mas querer ver alguém que transforma vida. Deus está mais interessado na sua história do que naquilo que você pode ter, ou daquilo que você pode até mesmo ser. Então, olha que interessante, Deus queria esse homem para a glória dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora, o que é interessante, eu não vou ter tempo, eu vou voltar aqui, vou te ensinar futuramente. Peguei uma matéria nova, tá? Forte, gostei. 2. Caráter de Deus e oração. O povo está orando tudo embaçado, não está dando certo não. Falei, Jesus, eu vou pegar essa matéria para mim. Não, o povo está numa oração, chega na igreja, isso não resolve tudo não. É com entendimento, em línguas com entendimento, com ações de graça. E como diz Simon, saindo da metodologia e entrando no reino do Espírito. Mas isso é outra pregação. Amém? Irmãos, então presta atenção. Se tem uma coisa que na Bíblia fica clara, é que Deus não divide glória. Deus não divide glória. Deus não divide a sua onipresença, onisciência, onipotência. Sabe, eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido para que volte algumas músicas para o louvor, ou que os novos criam músicas que exaltam quem Ele é. Demonstra a grandeza daquilo que Ele é, da sua obra. Porque quanto mais eu contemplar quem Ele é, irmãos, mais transformado eu sou. Esse é um princípio de adoração. Esse é um princípio de contemplação. Contemplo, sou transformado, vou mudando a minha mentalidade. Então o homem foi criado para isso. Aí Deus pega esse homem e coloca num lugar chamado Éden. Satisfação, realização, prazer. E não somente Deus coloca o homem nesse lugar, como Deus fala com o homem, desenvolve uma cultura aí. Qual cultura? A minha. A do céu. Desenvolve uma cultura de prazer correto. Desenvolve uma cultura de satisfação correta. Desenvolve uma cultura de realização correta. Agora, uma coisa que eu quero te ajudar aqui já, aliviar pai e mãe. O homem estava
Nesse ambiente glorioso, não estava ou não estava? Nesse ambiente onde que eu vou dizer, meu amigo, para o pecado chegar é complicado, mas não chegou? Aí vamos dizer uma coisa que a gente gosta de usar muito na igreja, eu quero que você tire da sua mente, se Deus quiser, da sua boca. Ah, fulano é assim porque pai e mãe. Ah, porque pai e mãe. Irmãos, então quer dizer que Adão e Eva tiveram um péssimo pai? Não, tem coisa que é do coração idólatra do homem, arrogante do homem. E pecador, mas é aquele coração que disposto ao pecado. Ah, e se não fosse Jesus? Tem coisa que é do coração caído do homem, propenso a querer ser Deus. Porque quando a gente fala assim, a gente crucifica os pais. Ah, fulano é daquele jeito porque não teve pai, porque não teve mãe. Então quer dizer que Adão e Eva não tiveram um bom pai. Já pensaram nisso? Vou te fazer pensar nisso essa noite. Então quer dizer que Deus errou com Adão e Eva? Não, irmãos, tem coisa que é do coração do homem, que só Jesus pode dar jeito. Hoje temos Cristo, antigamente Cristo nem estava envolvido na história. E aí vamos conhecer uma coisa que é Gênesis 3, a queda do homem. E a queda do homem proporciona para o homem agora o quê? Um afastamento de Deus. O homem não caiu porque desobedeceu, o homem caiu porque quis brincar de ser Deus. A queda do homem começa com a idolatria que o homem criou para si mesmo. Porque quando o homem decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele está praticamente dizendo o seguinte: eu não preciso de você. Eu dou conta. Só que, irmãos, a matemática não vai fechar, porque não dá conta. A conta não fecha. O homem não dá conta. Mas quando ele decide ser autossuficiente, é por isso que autossuficiência é uma coisa louca. E é por isso que justificação é a redenção completa. Porque você dizendo, eu não dou conta. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Redentor, eu preciso de alguém que resolva esse negócio aqui. Então o homem agora decide brincar de ser Deus. Sai de cena, porque agora eu vou conduzir como eu quero, vou fazer do jeito que eu quero. E aí começou a entrar os eus, que estão até hoje. Eu quero, eu posso, eu vou. Será que pode? Será que vai? Se não for nele? Ah, irmão, mas Jesus volta por cento, mas ele volta, porque ele que é o dono desse negócio. Volta. Deus vai levantar profeta que não vai se render a dinheiro, a sistema. Mas que a centralidade dele vai ficar, porque é para a glória dele. E aí o homem peca, o homem se afasta de Deus, o homem se separa de Deus, o homem agora está querendo brincar de ser Deus. E é interessante que nesse jardim, onde o homem tinha que desenvolver uma cultura, tinha duas árvores. Quais eram elas? Conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Agora, ele recebeu uma instrução de sai de mim, de comer de qual árvore? Não comer qual árvore? Conhecimento do bem e do mal. Então quer dizer que ele tinha acesso à árvore da vida. Ele podia comer da árvore da vida. Agora, é tão interessante isso que é só você começar a entender a história. O homem começa no jardim, ele é redimido num jardim, e ele acaba a sua história em Apocalipse num jardim. Entender isso é base para a sua vida. A história da humanidade começa no jardim. Jesus vai começar a resgatar o homem no jardim chamado Getsêmani, e o homem vai voltar para um jardim feito novos céus e nova terra. Então, preste atenção. Agora com a queda, agora com a autossuficiência, agora com a imagem exaltada, agora com a autoajuda e não com a ajuda do alto, o homem se perde. O homem agora vai entrar num processo. Qual processo? Cada vez mais distante de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 6, você vai ver ali o título do capítulo é a corrupção do gênero humano. O homem se perdeu completamente. O pecado entrou e colocou o negócio desenfreado. Sabe, o ano passado estudando
né, para a matéria caráter de Deus, meu pastor falou comigo assim: olha, eu queria que você e o Tiago ensinasse as aulas demonstrativas de caráter de Deus. Eu não quero ninguém de fora tendo muita confusão sobre a bondade de Deus, sobre algumas coisas, umas loucuras que a gente inventa. Tem hora, a gente tem mania de inventar os trem. Tem hora que a gente quer inventar os negócios. A gente vai ficar com a doutrina, amém? Com a palavra da fé, amém? Com criei por isso falei. Nós somos assim, irmãos, amém? Nós declaramos a palavra, nós cremos, amém? Na justificação, no perdão, na justiça de Deus. E ele pediu para mim ensinar essa matéria, e o Senhor começou a ministrar no meu coração esse capítulo. E o Senhor me fez uma pergunta: Rafa, o que é pecado? E eu, conversando com Deus, eu falei: pecado é aquela linguagem cristã nossa, né, evangélica, gospel. O pecado é tudo que separa o homem do Senhor. Pecado é errar o alvo. E eu estou lá, todo teólogo, né, com o dono da teologia, eu estou lá, com quem criou o negócio. Ele, de novo no meu coração: Rafa, o que é pecado? Não, pecado é isso que eu falei com o senhor. Aí eu comecei: pecado é mentira, Rafa. Pecado é gula, prostituição. Pecado é ganância. Rafa, o que é pecado? Eu falei: então me ensina, porque se o senhor está me perguntando 10 vezes o que é pecado, eu estou te respondendo, o senhor não quer. Aí o senhor falou comigo igual que... Aí eu abri esse texto. E está vendo, você foi criado à minha imagem, à minha semelhança. Tudo que entra em você e distorce essa imagem em você é pecado. Qualquer coisa. E aí eu comecei a ver o Antigo Testamento todinho. O que o homem fazia? O homem estava distorcendo a imagem do Criador nele, o tempo todo. Moisés sobe, vai buscar as instruções de Deus. Arão, ministro auxiliar, não deu conta da pressão, porque o auxiliar às vezes não dá conta da pressão, tem que ser o presidente mesmo. O povo chorou, um bezerro de ouro. O que ele fez? Tome bezerro. Criou um Deus. E você vai ver agora que em todo o Antigo Testamento, o homem vai colocando ídolos no lugar de Deus. Ídolos no lugar de Deus. E agora o homem entra num sistema de idolatria muito pesado. Então, o homem agora ele se perde totalmente. Por quê? Porque ele saiu do lugar de prazer, de realização e de satisfação, mas aquilo está dentro dele. Então ele precisa ter prazer, ele precisa se satisfazer, ele precisa se realizar, mas agora ele não vai na fonte certa. Ele vai na criatura, em vez de ir o Criador. Ei, se você está aqui essa noite e não fez as pazes com o Criador, meu amigo, a sua vida não tem como melhorar. A paz que você precisa estar buscando só está em alguém que pode te dar, chamado Cristo. Jesus é a sua paz. Nós precisamos fazer as pazes com o Criador, ainda que Ele não fez. Porque você vai buscando na criatura, e é isso que eu me fazia. Tome bezerro de ouro, tome governo. Olha que interessante, irmãos. Observa os homens que terminaram bem na Bíblia. Por exemplo, Daniel. Daniel entra no sistema babilônico, serve o sistema babilônico, não se corrompe com a Babilônia, serve 3 reis corruptos. Mas além do sistema afetar Daniel que afeta o sistema. Daniel entra na Babilônia, irmãos, trazendo uma contracultura, não se dobrando. Mas essa não é a história de todos. A grande maioria se perde no meio do caminho. Por quê? Porque esse desejo de se realizar, esse desejo de se satisfazer, esse desejo de estar satisfeito, realizado, sentindo prazer. Salomão foi um cara como esse. Eu preciso de sabedoria, então teve, mas eu quero mais. Davi, eu quero tudo, eu quero até a mulher do outro. Eu acredito que as histórias que estão na Bíblia são para nos ensinar a não fazer do mesmo jeito. Amém? E aí você vai observando,
vai observando os filhos de Eli, você vai observando o quê? Mas o pecado, a origem do pecado é a mesma, qual? Eu quero resolver os meus problemas, eu quero ser o cara, eu quero, para a minha glória, para o meu louvor, se dobre a mim o resto. O resto que se curve diante da minha grandeza, daquilo que eu sou. Pensa que é Zeus. Falta soltar um trovão. E aí, você vai ver que a vida não resolve. Chegamos em Malaquias, e em Malaquias vai ter um período histórico que vai ter uma pausa muito grande, aonde a idolatria, o homem se colocou tanto no centro, o homem se colocou tanto como resolvedor do seu problema, e o pecado mais batido de Gênesis a Malaquias é idolatria. Eu gosto daquilo que John Bevere chama de idolatria, a criptonita dos crentes. Ele fala, o crente é como um super-homem, forte, poderoso em Deus, ele faz, ele conquista, ele avança, ele é próspero. Um super-homem não é quase imbatível? E John Bevere fala isso. Isso é o crente em Cristo. Ele é quase imbatível, mas ele tem uma criptonita, chamada idolatria. Ela é sutil, ela entra e você nem percebe. E aí você vai observando que entra alguém na história para resolver a história, graças a Deus. Eu vou dar um alívio agora na mensagem, porque senão você vai embora muito carregado. Quem entra na história? Jesus. O Éden volta. O prazer volta, a satisfação volta, a realização volta. E é interessante que Jesus vem e ele vai fazer como Daniel, vai contra a cultura. Agora os crentes entram na cultura, eu não estou entendendo mais nada. Você tem Deus por dentro, irmãos, consulta a Deus. Sabe, a gente está precisando, eu e você, a voltar a ler novos limiares da fé. Quem já leu aqui, Fundamentos da fé, como ser dirigido pelo Espírito, tem tudo ali atrás. O amor, caminho para a vitória, bases da nossa doutrina. Amém? É o livro do irmão Reagan? Não, é a Bíblia inspirada num livro, de forma didática, para você aprender. E aí agora Jesus vem na história, e Jesus ele entra contra aquela cultura, e Jesus vê a bagunça instalada, a bagunça está instalada. E agora ele vai mostrando para o homem novamente. Você conhece muito bem a história, lendo os evangelhos. Ele morre pelo meu e pelo seu pecado. Ele dá a sua vida na cruz do Calvário. E ele morreria de novo, se fosse o caso. Porque o amor por mim, o amor por você é um amor incontável, impagável. É um amor que não dá para se comparar. É um amor que não dá para medir. Deus te ama. Você é o melhor de Deus, você é a coroa da criação, e Deus veio aqui, através de Cristo Jesus, Ele enviou Cristo, Ele enviou a palavra, Cristo se fez homem, e quando Cristo se fez homem, semelhante, eu gosto muito daquilo que Filipe Yancey fala, no Jesus que eu nunca conheci. Para mim é o melhor exemplo, quando o homem peca, quando o homem se afasta de Deus, o homem agora coloca ele mesmo no centro, então o homem não consegue mais reconhecer quem Deus é, e Filipe Yancey usa esse exemplo do aquário. Ele fala que tinha um aquário muito grande na sua casa, e esse aquário tinha peixes de águas salgadas, dava um trabalho desgraçado para ele. Ele falava isso, dava um trabalho pesado para ele. E nesse trabalho ele tinha que trocar água, colocar azulejo e botar um negócio para respirar, e tome. E toda vez que ele ia alimentar os peixes escondiam, porque a face de Filipe Yancey afastava os peixes. Olha, irmãos, pensa nisso. Ele tinha um trabalho de trocar a água, trocar o reservatório, limpar as pedras, alimentar, mas toda vez que ele ia ter contato, a sua face fazia com que os peixes fugiam, se escondiam. E aí ele usa o exemplo, ele fala, foi isso que Jesus fez. Porque em todo o Antigo Testamento, Deus mostrava a sua face, e o homem escondia, porque o homem já não conseguia mais se relacionar com Deus, o homem estava distante de Deus, o homem se fez o próprio Deus, e agora se perdeu nele mesmo. Então toda vez que o Criador botava a face,
ele se afastava. Aí então agora o homem começa a distribuir tudo. Ah, o Deus mata, Deus pega, Deus é o Poseidon. Deus mata, rege os mares, tudo era Deus. E aí Filipenses fala, e aí Jesus se fez homem, se fez peixe, entrou no aquário, agora é igual aos outros, é semelhante aos outros. Não devia ter a cabeça de cearense, mas era era semelhante aos outros. Tocava, tinha cheiro de gente, ensinava as pessoas, inspirava as pessoas, liderava as pessoas, amava as pessoas, trazia elas para perto de Jesus. Igreja, ensinando um novo modelo, uma nova forma de ver, uma nova forma de executar, tirando o homem do centro de tudo e colocando de volta Deus no centro. Eu gosto muito, eu tenho estudado bastante, além da escola de ministro, eu fiz outros cursos, e eu achei algo interessante. Por exemplo, a primeira pessoa que tirou Deus do meio das universidades foi Isaac Newton. Isaac Newton, ele tirou Deus e começou depois disso o nelismo, a era nelista. E isso é tão sério que antigamente a base da universidade é teologia, medicina e direito. As universidades surgiram nesse conteúdo, e a teologia era a mãe da medicina, a mãe do direito. Aí Isaac Newton vem, não, a gente não precisa colocar Deus em tudo, porque a ciência, ele faz essa segregação, ele faz essa separação, e aí de lá para cá a gente tira Deus de novo da história, mas não vai dar tempo aqui, um dia eu volto. E aí você vê que o homem se perde de novo, e Jesus vem e resgata o homem, coloca o homem na posição de justiça, na posição de perdoado, na posição de amado, na posição de aceito. E agora isso é muito bom, porque isso nos dá uma satisfação de prazer, de realização. Mas a gente comete o mesmo erro de Adão. A gente volta a comer da mesma árvore de Adão, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não foi chamado para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí qual que é o nosso erro? A gente vem para a igreja, aceita Jesus, aí você chega no verbo da vida, tem uma palavra poderosa, uma palavra que te empodera, está na moda essa palavra, hein? Empoderado. Uma palavra que te empodera, te coloca para cima. Isso não é verdade, irmãos? Que te ensina fé, que te ensina graça, favor. Tudo isso é verdade, não é verdade? Mas você se coloca no centro de volta, de forma sutil. Ah, eu posso nele, eu consigo nele, eu prospero nele. Você foi chamado, sabe, o Senhor estava tratando algumas coisas comigo, e eu falei assim, Deus, eu preciso tirar isso da minha vida, eu preciso tirar aquilo da minha vida, eu preciso tirar aquilo da minha vida. E Ele, para quê? Senhor, porque eu estou no ministério. Ele, então eu não tiro. Tirar para você ficar no ministério? Então o ministério é mais importante do que eu? Do que o seu relacionamento comigo? Eu falei, Jesus, não estou fazendo isso não. Está colocando acima de mim, da sua vida comigo. Irmãos, é tempo de colocar Jesus. É pesado falar colocar Jesus. Eu acho, até isso eu falo, porque nunca deveria ter saído. Quem tirou foi a gente. Mas é tempo de Jesus, de fato, como Ele é um cavaleiro, Ele não vai esmurrar, mas Ele assumiu o lugar de honra na nossa vida. Ele é o nosso Éden. E aí, o que a gente vem para a igreja quer fazer o quê? Agora a gente quer fazer o bem. A gente quer fazer, vou perdoar, vou amar, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer o bem. Você não foi chamado para comer da árvore do conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente só pega a árvore do conhecimento, não, a árvore do conhecimento do bem. Você não foi chamado para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí agora eu preciso fazer o bem. Aí você trata comportamento é tratável, mas um tempo certo vai apertar, vai estourar, não vai funcionar. O que muda não é comportamento, o que muda é evangelho.
Aí a gente começa a trazer mensagens de comportamento para o púlpito. Veste assim, fala assim, anda assim, conforme... E começa. Porque tem que ser assim, tem que ser assim. Aí trata o comportamento, mas por dentro, aquilo que a Bíblia chama de sepulcro caiado, está fedendo, está podre, está afastado da graça, está decaído da graça, está distante de Deus. Deus mexeu com a minha religião esse ano, eu gostei. Eu achava que eu não era religioso não, mas eu era, muito. Cheguei numa base missionária esse ano. O responsável da base, 3 pins na cima, furado, bermuda toda rasgada. O cara tinha tatuagem do pescoço para baixo. Eu falei, o que é isso? Converteu agora. Esse deve ser o responsável da base, você é doido? Roqueiro. Eu falei, isso aí deve ter convertido agora. Irmãos, eu juro por Deus que esse foi o meu pensamento. E depois foi apresentar. Queria apresentar aqui o pastor responsável. Eu falei, é o quê? Mas aquele homem transmitia Jesus nas suas palavras. Ele alcançava um povo que eu não alcanço. Ele chega no meio dos travestis e prega para os travestis assim, ó. Chega nos roqueiros, vida louca, e eu falei, rapaz, ele é crente, mais crente que eu. Orando em línguas, todo. Você quer? Eu falei, ixi, o bicho é doido mesmo. Crente. Tocou as pessoas. Aí começou os testemunhos um dia. Porque eu era assim. E Diniz foi lá atrás de mim. Porque aí deu o nome do homem, olha. Gostava de pesquisar que eu sei. Eu era assim, fulano foi atrás de mim. Eu era assim, fulano foi... E eu falei, Jesus. E o Senhor falou comigo, é porque você está focado no evangelho do comportamento. Comportamento não muda ninguém, o evangelho muda. Se Jesus entrar, muda. Se Jesus te encontrar, muda. E você vai deixando, não porque você simplesmente quer, não, porque você entende o amor dele por você. Aí você vai abandonando, vai largando, vai. Aí ele foi e falou isso. Aí, irmãos, é forte demais. Aí Jesus falou comigo assim: é porque você come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você quer fazer o bem, mas eu te chamei para comer da árvore da vida. E fazer o bem vai ser uma consequência de alimentar da árvore da vida. João capítulo 15, para começar a encerrar. Permaneça em mim, e a minha palavra permanece em você. Você não foi aí, para completar aqui, para fechar a conta. João 15, Jesus vai usar a videira. Aí eu fui em Caxias do Sul, dar aula, pregar, terra da uva. Mas irmão, lá o manto é forte para a uva, viu? É uva para tudo quanto é lado. As casas lá não tem muro. É tão diferente da minha cidade. Dá uma inveja gospel. As casas não tem muro, e as casas tem parreira, e tem também pé de laranja, é comum. E ninguém pega. Uma coisa boa para te poder aprender, ninguém vai lá e pega. Se eu quero pegar, a pessoa pede, as laranjas caem no chão, irmão, ninguém pega. E aí, tudo quanto é canto lá tem isso. Eu estou andando com o pastor Silvio lá, para cima, para baixo. E aí o cara que é o agricultor, ele falou comigo assim, sabia que só dá uva 2 vezes por ano? Eu falei, sabia não. A uva é um tipo de, a videira é um tipo de plantação que tem que ter muito cuidado, tem que cuidar muito, dá muito trabalho. E para a uva ser de boa qualidade, tem que podar direito, a poda tem que ser certa. Dá muito trabalho. E eu falei, só dá 2 vezes por ano fruto? E se o agricultor for bom? Eu falei, quem for bom? O agricultor? O resultado do fruto depende do agricultor. Eu falei, como é? Repete de novo aí para mim. Eu já pregador, penso em tudo, né, irmão? Penso na mensagem. Eu já estava lá em João capítulo 15. Aí eu falei, é mesmo, revela o mistério aí. Ele é. E aí só que o resultado, além do agricultor, está na seiva. E o que o ramo faz? Eu tive que perguntar a ele, nada.
Aí eu já juntei a palavra, só permanece, né? A ele, só. O que o ramo faz? Só permanece. Deixa eu te contar uma coisa, existe a bênção do permanecer. A bênção de você vir aqui congregar, se manter firme. Tem a bênção do permanecer, a bênção do ficar, a bênção de celebrar. Ei, agricultor, vem dar a poda, vem consertar o que está errado, vem pegar a bagunça. Eu não dou conta da bagunça, mas você dá conta e da gargalhada dela. Eu não dou conta das coisas como estão, mas eu vou entregar para você que dá conta, porque você não me criou no caos, você me criou na bênção. Existe a bênção de permanecer em Cristo. É por isso que Cristo deve ser exaltado, Cristo deve ser celebrado, Cristo deve ser glorificado. Porque se eu permaneço nele, meu irmão, se eu fico colado nele, eu vou frutificar no tempo certo. Frutificação vai ser uma consequência do permanecer nele. Frutificar vai ser uma... E eu vou te dizer, enquanto mais polda ele fizer, mais serão os frutos, mais doces eles serão, mais fortes eles serão. Ei, Deus está chamando o verbo da vida de Uberlândia para dar fruto e boa qualidade. Frutos de boa qualidade. Frutos que vão trazer saúde, vigor, força para essa cidade. Mas permaneça nele, permaneça nele, permaneça nele, e deixa a palavra dele criar raiz em você, deixa a palavra dele fortificar você, deixa a palavra dele levantar você, porque é para a glória dele, é para o louvor dele, porque ele é Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono do verbo da vida, Ele, Cristo. Vamos ficar conectados nele. Ei, você não dá conta, eu não dou conta, mas se permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós, você não vai mais buscar prazer em qualquer um, você não vai buscar mais satisfação em qualquer lugar, você não vai se sentir realizado com um carro novo, você não vai se sentir realizado com uma casa nova. Vai ser até bom se chegar, mas você vai olhar e vai dizer assim: a minha realização é você, a minha satisfação é você. Você é a razão de eu ainda estar aqui. Se não for você, eu não quero. Se não for você, eu não quero. Chega! Chega de uma vida baseada em nós mesmos. Chega. Existe uma vida nele, irmãos. O bom da vida é ele. Eu não quero ir se ele não for. Eu não quero estar se ele não tiver. Eu sei onde eu estaria se ele não tivesse me resgatado, se ele não tivesse me buscado. É ele. É ele. A gente tem perdido os nossos jovens, a gente tem perdido nossas famílias, porque temos colocado outras coisas no lugar, irmãos. É ele. Jesus. Não tem fórmula mágica. Tem um processo que às vezes não vai ser tão fácil, mas se ele estiver envolvido, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. A senhora não vai perder nenhum dos seus. Nenhum. Nenhum dos seus. Nenhum.
unção, a partir de hoje, vai vir sobre você. Ela vai vir de uma forma que ela vai trazer palavras específicas, e essas palavras vão ser como espada no coração dos seus. Você não chegou até aqui para perder alguém. Você não chegou até aqui para alguém ficar para trás. Deus vai honrar. Deus vai honrar. Deus vai honrar o seu comportamento, a sua posição. Deus vai honrar a vida que você tem com Ele para tocar a sua família. Ô Pai, eu declaro esse novo tempo, essa nova estação chegando. Eu declaro, fica de pé no seu lugar. Eu declaro um novo tempo, uma nova estação, um novo tempo, uma nova estação. Tem gente que é tão infrutífera, é tão sem Cristo, que só tem dinheiro. Deixa eu falar com você uma coisa: dinheiro não é tudo, não é nada. E sabe de uma coisa? E para fechar, Jesus alertou o dinheiro como um Deus poderia tomar. Jesus falou mais de dinheiro do que de inferno. Falou mais de dinheiro do que de família. Sabe, você vai prosperar, eu acredito nisso, mas para um propósito. Você não vai prosperar para encher sua conta bancária somente, não. Você vai prosperar para matar a fome de muitos. Você vai prosperar para treinar pessoas. Você vai prosperar para dar oportunidade para famílias. Você vai prosperar para um propósito. Prosperidade sem propósito é só dinheiro. Já saiu o nome prosperidade, já não tem. Porque prosperidade é ausência de uma necessidade. Prosperidade é realizar algo. E com todo respeito, eu sei que a gente faz isso, dinheiro vem. Está com todo respeito. Mas eu quero que você mude a fala hoje. Fala: Jesus vem. Ele já está aí. A gente já entendeu que Ele está aí. A gente já entendeu que temos acesso a Ele. Mas sabe de uma coisa? A gente às vezes fica tão habituado, a gente esquece. Então traz sua memória. Jesus, vem aqui, resolve aqui. Chega mais perto. Levante suas mãos. Pai, obrigado. Obrigado, ó Pai, porque sem o Senhor não tem sentido. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá oportunidades, o Senhor nos dá chance. Pai, obrigado, porque mesmo às vezes entrando, ó Pai, nas ondas, nas pilhas, o Senhor vai lá com graça, com amor, nos resgata. Oh Jesus, não queremos ninguém no seu lugar. Ninguém. Não queremos ninguém no seu lugar. Você tem um lugar de honra. A honra é sua, a glória é sua. Nós somos criados para o louvor da sua glória. Oh Jesus, nós nos consagramos a Ti essa noite. Nós, oh Pai, nós entendemos que a nossa família é sua, a nossa vida é sua. Fomos criados para o louvor da sua glória. E nós sabemos, ó Deus, que se isso não for verdade, nada é. Porque somente você é o caminho. E Pai, nesse processo em aprender, nesse processo de descobrir o Teu valor em nós, é que as curas acontecem, é que os milagres acontecem. Eu queria
Sabe, se tem alguém no nosso meio enfermo, eu percebo que a presença de Deus é tão forte nesse lugar, irmãos, que se eu vou impor as mãos e você vai ser curado para a glória dEle, para o louvor dEle. Tem alguém no nosso meio assim, faça um sinal para mim, de algum tipo de enfermidade. Sai do seu lugar, vem aqui. A unção da cura. Cristo é aquele que cura. Uau! Aleluia! Onde é, enfermidade? Patrícia, faça o favor. Coloque a mão na coluna dela para mim. Mostra para ela a dor. Coloca a mão assim. Dói o que é? Tá. Pai, nós cremos na cura. Nós cremos, ó Pai, no alinhamento. Jesus, você foi exaltado. Você é desejado, é celebrado. E ela tem acesso, ó Pai, ao sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. A linhagem dessa mulher é uma linhagem de campeã, de vencedora. Então eu declaro que o sangue de Jesus vai tocar do alto da cabeça até a planta dos pés. E ela será completamente curada. Curada. Eu declaro cura sobre ela, tocando o físico. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós cremos. Aleluia. Oh, serequetere cantará. Aleluia. Sei catarabandara. Você pode orar um pouco agora em outras línguas. Deus está tirando coisas. Eu percebo como se entulhos que fossem colocados. Deus está retirando esses entulhos. Ei, eu percebo um derramar de graça sobre você. Sopa catacatarabandarabasarabandarabas. Repapassorequeterebandarabandarababababas. Oh! Muito lixo foi tirado, muito lixo foi arrancado. Coisas que te falaram semana passada, aquelas palavras que te feriram na semana passada, elas estão perdendo força agora. Agora, você não vai ficar remoendo essas palavras 1 ano, 2 anos, nem mais um dia. Nem mais um dia. Deus está sendo cirúrgico e arrancando a força que essas palavras têm. Elas perderam força sobre você essa noite. Aleluia. Aleluia. Assim. Túlio, vem aqui. Deus está muito preciso essa noite, irmãos. Levante suas mãos, continue celebrando. Deus está arrancando todo sentimento de frustração que tem permeado aí um bom tempo, tentado encontrar espaço aí um bom tempo. Ei, permaneça nele. Não olha para trás. Você já sabe o caminho. Isso não vai te puxar para uma depressão. Isso não vai te puxar para algo pior. Isso vai perder força. Você é alegre, e a alegria do Senhor é a sua força. Isso não vai tirar a sua paz, isso não vai tirar a sua alegria. Ventos de prosperidade para um propósito. Para um propósito.
Ei, sou caca. Glória a Deus. Celebra Jesus. Celebra Jesus. E entenda que você foi chamada para sempre trazer Jesus ao centro. Quando Ele te levantar para aquilo que você foi chamado para se levantar, não se perca, não se olha para a direita nem para a esquerda. Muitas serão as tentações, por causa da genuína palavra, por causa da força, por causa da unção. Não se corrompa. Mas continue no mesmo propósito, continue na mesma visão, continue desfazendo as obras do diabo. Não se veja como você só é naquilo que você pensa sobre você, mas deixa Deus revelar cada dia para você quem Ele é em você. Existe um peso de santidade.